um sonho de dar a volta ao mundo de bicicleta, né? Desde quando era... Na verdade, acho que desde quando eu li o livro No Guidão da Liberdade, né? Do Olinto, né? Aquele livro era um pouco adolescente, né? Então já teve aquele... um sonho que foi guardado na gaveta durante muito tempo. E depois de uma outra viagem, né, da Noruega, eu decidi ir para a Ásia. E seria uma viagem de 6 meses, né, entre Hong Kong e Singapura, com data de saída e data de chegada. E aconteceu comigo, na verdade, a mesma coisa que tinha acontecido na Noruega. Quando eu estava terminando o projeto, estava tão gostoso, né? Eu estava com aquela sensação de dever cumprido, assim, estava tudo dando muito certo, estava curtindo demais o projeto. E ao mesmo tempo o projeto estava acabando. E isso me dava uma angústia danada. Falei, puxa, como é que eu vou terminar isso, né? E depois, então, eu decidi... Depois de conversar com a Cíntia, com a minha irmã, eu decidi prolongar isso, né? Mas eu não tinha ideia de chegar onde eu cheguei até agora. A mínima ideia. A ideia era... Na verdade, o nome do projeto foi até uma tentativa de me focar mesmo e direcionar, porque a hora que você anuncia um projeto desse, o seu comprometimento muda também, né? E eu falei, bom, eu vou, mas eu não sei para o caminho que eu vou, porque a minha ideia inicial talvez seria descer até a Nova Zelândia, e da Nova Zelândia ir para o Chile, e do Chile para o Brasil, era de volta para casa, né? E as coisas foram andando bem, e eu tava tão alinhado, né? Meus pensamentos e... como é que eu posso dizer? Tava curtindo tanto e já me sentia preparado para fazer uma viagem maior que meu coração pedia. E aí a oportunidade apareceu, né? Tenho que dizer também que tudo é uma questão de oportunidade, né? Essa oportunidade apareceu, já não tinha mais emprego no Brasil, né? Eu podia fazer do aluguel de um apartamento a renda que me subsidia nessa viagem, e foi assim que aconteceu, né? As coisas foram aumentando aos poucos em termos de perspectiva. Eu falei, poxa, eu vou até aqui, agora eu vou chegar até um pouquinho lá. Mas depois da Nova Zelândia, que eu falei assim, poxa, eu não vou mais voltar pro Brasil, né? Ali já estava decidido que eu iria tentar. Aí eu falei, poxa, eu não vou da Nova Zelândia, eu não vou para América do Sul, não vou pro Brasil. Então deixa eu tocar o barco aqui. E a ideia mesmo de dar a volta ao mundo, ela se concretizou talvez quando eu cheguei, quando eu finalizei a Nova Zelândia. Porque ali da Nova Zelândia você não tem por onde escapar, né? Ou você vem para a América do Sul, ou você vai pelo outro lado, né? E então ali que começou mesmo o projeto virar mais sério. E falei, poxa, agora não tenho mais tempo para ir embora, já vamos tocando até onde dá. Então, e é assim que eu tô vivendo até agora, né? Hoje meu planejamento ele é pontual, vou de pouquinho em pouquinho, né? Se der para ir, vai mais, se não der também já tô feliz com o que eu fiz. Essa é a verdade. Bom, eu estava nos Estados Unidos, né? Já estou quase finalizando nos Estados Unidos, e para vir para o Brasil eu deixei minha bicicleta numa cidadezinha perto de Las Vegas e tomei um avião e vou ficar aqui um mesinho e terça-feira já estou indo embora. Muita gente associa uma volta ao mundo, as dificuldades de uma volta ao mundo com relevo, né? Tempo frio, calor, subida, né? Zonas de conflito. Mas para mim a parte mais difícil, isso sempre, né? É o contato com a família mesmo, a saudade que tem da família, né? Porque isso é todo dia, né? Isso não tem como. Todo dia você tem alguma coisa que você faz essa relação, né? Pô, você tá longe. Época de fim de ano, então, é um martírio, né? Mas essa volta no Brasil teve muito mais a ver com um momento oportuno que eu tive para vir, que foi uma homenagem que meu pai recebeu na cidade, muito próximo das festas de fim de ano.
e com o aniversário da minha filha. Então eu já aproveitei e fiz um pacotão, né? Mas eu sabia que eu viria embora desde janeiro do ano passado. Quer dizer, em março eu bati o martelo, mas em janeiro do ano passado eu já sabia que em dezembro eu teria que fazer uma pausa. Porque bom, o ano passado, em agosto do ano passado, já teve um momento difícil, que meu pai tirou a próstata e eu não estava aqui. Então você já fica com aquele negócio, puxa, como é que eu não estou lá se acontece alguma coisa, né? Então, falei, pô, momento de festa, acho que eu tenho que ir, porque na verdade, assim, foi uma homenagem importante para ele e só eu que não estaria, né? Então eu resolvi fazer realmente uma surpresa para toda a minha família, assim, e que me deixou também aliviado, porque se eu tivesse lá e vendo todo mundo aqui, né, ia sofrer mais do que se eu tivesse aqui e sabendo que a bicicleta tá lá me aguardando, né? Então assim, tava tudo muito equilibrado na minha cabeça, assim. Eu tava lá já pensando nas coisas daqui, mas no dia que eu cheguei também eu já tinha a conexão de, puxa, não, vou ter que voltar, né? Assim, como é que eu posso explicar isso melhor? Eu estava lá pensando aqui e em todo momento que eu estou aqui agora, eu estou pensando lá. Até às vezes estou fazendo uma viagem de carro e fico olhando, poxa, será que dá para acampar aqui, né? Fico olhando assim, poxa. Outro dia eu estava caminhando em São Paulo, a Patrícia me falou assim, poxa, aqui, né, devia ser legal passar de bike aqui, né? Eu falei assim, mas tem lugar para acampar? Né? No meio da rua em São Paulo, né, em 2 cruzamentos, né? Então não dá para se desligar muito, né? Acho que a saudade, assim, para mim é uma coisa que pega mais e a ausência machuca bastante, né? As responsabilidades de pai também, né? E como tudo isso vai acontecer quando eu voltar definitivamente, né? Isso toma um pouco de tempo lá, quando eu tô conversando comigo mesmo na minha bicicleta, né? Mas é uma coisa que está muito equilibrada, assim. Eu tinha que estar aqui, então tô aqui e tenho que voltar e vou voltar para tentar cumprir esse projeto, né? Para finalizar. Né? Hoje eu não rotulo mais povos. São pessoas. Em todos os lugares são pessoas. Né? Eu não acredito que a gente possa rotular o americano com uma característica, com o brasileiro com uma característica. Né? Eu conheço pessoas no Brasil que não têm essa relação que a gente tem com a família. Né? Eu acho que isso é mais pessoal mesmo de cada um. E também eu nunca encontrei ninguém que ficou 4 anos na estrada. Né? Pra ser bem franco assim, é difícil hoje você encontrar uma pessoa tanto tempo. Nosso relacionamento é um pouco diferente, inclusive não só com parentes e amigos, né? Nós temos um carinho maior, mas eu acredito que isso está muito mais relacionado com as pessoas do que com o povo. Assim. Tem um povo frio? Claro que é frio, cara, mas será que eles são tão frios mesmo em casa, né? Não sei. É uma pergunta que eu, sinceramente, eu não sei te responder. Assim. A impressão que eu tenho, por exemplo, né? Eu encontro americanos que são frios e encontro americanos que me põem na casa dele e faz a mesma coisa que uma pessoa da Tailândia fez. Me ofereceu comida, me pôs para dentro de casa, não me deixou ir embora. Né? Então, se é exceção ou não, eu não sei. É o caminho que a minha bicicleta está fazendo, né? Então, é difícil rotular. Cada vez menos eu estou rotulando, ou cada vez mais eu estou rotulando menos. Bom, quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu precisava sair dali de algum jeito, né? E descartei a possibilidade de voltar para a América do Sul. O lance gastronômico pesou bastante na hora de decidir sair dali. Porque, primeiro que o lance gastronômico decidiu o primeiro projeto, o Ásia by Bike. Né? Eu vou na Ásia porque é uma cozinha que eu adoro cozinhar. Né? E a minha ideia da Nova Zelândia era ir para o Japão. Mas no Japão não dá para aplicar o visto quando você está fora do seu país natal. Então, nesse ponto do projeto, eu estava muito... O que estava decidindo muito era o lado gastronômico. E aí eu resolvi ir para 2 países que eu adoro, que era a Coreia do Sul e Taiwan. Para sair de Taiwan, é uma ilha, eu tive que voar, fui para o Nepal, fui para a Mongólia, da Mongólia, Nepal,
Índia. Da Índia aconteceu a mesma coisa, eu queria cruzar o Paquistão, mas o Paquistão também não te dá o visto se você não estiver no seu país de origem. E a minha ideia era contornar em um sentido, aí sentidos. A ideia era do Paquistão ir para o Irã, Turquia e subir até a Finlândia. Não deu para fazer esse roteiro porque não dava para cruzar no Paquistão e o tempo de permissão na Índia já estava explodindo. Então o que eu fiz? Eu voei para Moscou. E de Moscou eu fiz o sentido inverso. Então de Moscou eu fui para a Finlândia, da Finlândia eu desci todo o leste europeu, né? Croácia, passei por Polônia, República Tcheca, passei pela Bósnia, por Montenegro, Lituânia, enfim, todo o leste europeu. E desci do leste europeu e fui para a Grécia, que foi sensacional. A Grécia, Turquia, ainda Turquia eu fui para o Oriente Médio, Líbano, Israel, Jordânia, e dali eu fui para o Egito, foi meu primeiro país na África. Ali no Egito, com problemas de turismo e o ISIS conturbando o país com ataques terroristas, eu também só teve um jeito de sair do país, que foi voando, e eu fui para a Tunísia, foi meu segundo país na África. Fiz um looping na Tunísia e voltei para a Europa. Aí da Europa, da Itália, do sul da Itália, eu fui até a Alemanha passando por Bélgica, Holanda, França, até chegar Espanha, Portugal. De Portugal voltei para a Espanha até o sul. No sul da Espanha eu cruzei o Mar Mediterrâneo para chegar na África, e aí fiz Marrocos, Mauritânia e Senegal. E do Senegal voei de novo para o Alasca, e do Alasca, Canadá, e agora minha bicicleta está me aguardando, me esperando lá, fazendo um alongamento, tá tudo certo, em Las Vegas. Com relação à gastronomia, eu sempre fui muito curioso, né? Eu não gosto de deixar passar as oportunidades de experimentar as coisas. E quando eu fui para a Ásia, eu acabei dando uma exagerada assim nas coisas que eu experimentei, porque não é comida do dia a dia, né? É que nem você ir para o Mercadão Municipal de São Paulo e encontrar uma iguaria que é difícil de encontrar em outros lugares. Então eu acabei experimentando lá uns insetos, aranha. Também teve uma outra coisa que não é muito comum pra gente lá, que no final foi até gostoso, que foi o ovo de pata galado, né, que eles falam com um pintinho dentro. E até resgatei uma memória com isso, né, uma coisa difícil de acontecer, você resgatar a memória de uma iguaria que não é usual, né. No Líbano, eu comi uma coisa que eu comi pela primeira vez com meu avô aqui. Meu avô tinha um sítiozinho, ele matava, na época das festas, ele matava os animais, e ele comia o fígado de carneiro cru. E lá eu tive a oportunidade de comer novamente isso aí, que foi bem bacana, uma coisa que eu até contava para meus amigos: meu avô comia fígado. Não, mentira, né? E lá eu tive a oportunidade de comer. Então assim, a parte gastronômica, ela faz parte do meu projeto. Se aparecer, eu experimento, né? Grilo, besouro, barata, aranha. Eu também comi o ovo de pato galado, né, com pintinho. Eu comi fígado de carneiro cru. Quem mais que eu comi? Eu comi uma cabeça inteira na Mongólia, uma cabeça inteira, que estava uma delícia, por sinal. Uma cabeça de cordeiro também, serviram inteira assim na mesa. E isso eu me lembro, estava bem gostoso. E agora em off, assim, eu só posso falar, eu vou ficar no direito de permanecer calado se você perguntar pra mim se eu comi rato e cachorro. Os lugares, eles acabam sendo, sem dúvida nenhuma, uma grande atração. Mas à medida que a viagem vai ficando grande, as pessoas começam a ter um valor mais importante. Porque quando eu me lembro, quando as pessoas me perguntam, por exemplo,
como é que foi lá na Nova Zelândia? Não, foi bonito, foi bacana, mas eu sempre vou lembrar de alguém que me ajudou, ou do momento que eu estava com uma pessoa lá num lugar incrível, né? Ou daquele momento que a pessoa me convida para ir para casa e acaba trocando histórias, aprendizado. Então hoje, depois de 4 anos, eu posso dizer que as pessoas realmente é que deixam a minha viagem mais rica. É esse o grande diferencial da minha viagem hoje. É através delas que eu consigo todas as outras coisas que são importantes. Inclusive lugares bacanas, porque às vezes você fala assim, eu vou de um ponto ao outro. Aí você checa no mapa quais são as vias, né? Mas aí você chega lá na casa de um local e fala, não, cara, vai por ali. Você passa por aqui, tem um negócio lá. Então foi muito bacana. Teve um lance na Tunísia que foi muito legal, que eu cheguei num lugar que um local viajou comigo por 700 quilômetros. Também no meu ritmo, viajamos juntos. Num lugar onde o idioma é diferente, né? E, inclusive as letras do alfabeto é diferente também, né? E com ele, poxa, fui descobrindo cada lugarzinho que se eu tivesse sozinho com certeza passaria, né? Eu me lembro agora numa fábrica de pimenta, eles têm uma pimenta muito especial, uma pasta de pimenta, e a fábrica era um negócio incrível, porque eu senti o cheiro, mas eu não sabia de onde vinha. E a fábrica, chegava, tinha um colorido, um vermelho lindo, com as pessoas trabalhando, uma senhora trabalhando no chão, colocando as pimentas numa fieira para defumar essa pimenta. Quer dizer, se eu estivesse sozinho, eu passaria, eu não ia aprender. Então, realmente, eu gosto muito de repetir, inclusive para as pessoas que me ajudam durante o caminho, que são elas que deixam a minha viagem mais rica. Para falar das pessoas do deserto, eu fico emocionado, porque vou falar especificamente dos desertos onde vivem os muçulmanos, ou os beduínos, que têm uma relação com a religião muito importante, né? E é impressionante a solidariedade desse povo, né? Eles te acolhem mesmo, porque eles sabem que poderia até ser com eles, né? E tem um lance nessa relação que, quando você está de viagem, um dos mandamentos do povo muçulmano é acolher ou ajudar o viajante. Então, no Sinai, por exemplo, quando eu estava cruzando o Sinai, no Egito, quando você chega, eles nem perguntam de onde você é ou para onde você vai, nem o seu nome, porque você poderia estar vindo de uma tribo inimiga. Mas como está no Alcorão, eles te hospedam, te alimentam e te preparam para que você vá no outro dia, tá? Eu posso dizer que os países mais solidários, onde eu recebi mais solidariedade espontânea, veio de países muçulmanos. A gente associa, né, às vezes eu estou contando essa história aqui no Brasil, as pessoas falam, a primeira coisa que eu imagino dos muçulmanos é criar aquela coisa do homem-bomba, né? Mas é um povo super solidário, um povo que te traz para dentro de casa, que te ajuda, que inclusive às vezes te prepara para o próximo trecho com água, ou sanduíche, ou sei lá, o que eles puderem te ajudar. Então assim, isso foi um choque cultural grande, porque eu já vinha com esse preconceito, né? Às vezes, poxa, parava lá num lugar, os caras tudo barbudo, com aqueles turbantes na cabeça, falei assim, daqui a pouco estoura uma bomba aqui, né? Mas não. É muito bacana isso. Eu aprendi muito com eles. Aprendi a ver o que é a verdade, na verdade. A realidade, eu consegui diferenciar o que a televisão mostra e o que, na verdade, o que eles são. Porque é claro que é uma grande minoria, né? Que fazem umas barbaridades dessa, né? Mas eu garanto que eu sou convicto disso, que tem muito mais pessoas do mal nas religiões mais perto da gente do que lá, em países muçulmanos. Muito mais. É muito mais seguro pedalar em qualquer outro país muçulmano do que aqui no Brasil, eu acho. Muito mais.
difícil falar, chato falar isso, mas é verdade. Bom, vou começar pelo terremoto no Nepal. É, o terremoto do Nepal, eu cheguei em Katmandu e no dia seguinte, quase 24 horas depois, teve o grande tremor, né? E com certeza esse foi o momento mais difícil da viagem. Foi o momento que eu mais passei medo na viagem. Talvez em toda a minha vida até, né? Porque foi de altíssima intensidade. Eu estava dentro de um prédio. Esse não caiu, né? Mas os prédios ao lado, eles entraram em colapso. Então na hora do tremor eu não sabia o que estava acontecendo. Ainda bem que eu estava com alguém que ele falou: corre lá, pega, vambora daqui. Acabou me puxando, eu falei: não, mas o meu computador. Não, vambora. Aí saí correndo, aí só, quer dizer, no caminho que eu fui entender o que estava acontecendo, porque é um negócio forte que vem de baixo. A primeira impressão que eu tive foi uma explosão. Falei: é um ataque, puta, guerra. Alguém explodiu uma bomba aqui, porque vem de baixo, assim. Aí depois tentando correr, não cai, né? Tudo treme, cai. Então foi um momento super difícil, um momento que eu falei: poxa, eu vou morrer e não vai dar pra fazer nada. Essa foi a impressão que eu tive. Achei que não dava pra escapar. E depois, a tristeza de ver tudo aquilo em colapso, ela piorou quando você via. Quando você andava na rua e quando começava a contactar as pessoas, né? Porque o Nepal é um país muito pobre, o Nepal é um país que é muito carente de saneamento básico, mas por outro lado, para mim foi um pouco mais importante, porque o Nepal mudou a minha vida anos atrás. E eu acho que eu só estou aqui hoje porque eu fui no Nepal em 2009. Eu fui no Nepal em 2009 para fazer um trek no Everest e encontrei um povo, do modo geral, um povo tão alegre. Eu falei: como é que um povo pode sorrir tanto se eles não têm nada? Né? Isso foi o primeiro clique cultural que eu tive depois de muito tempo, na verdade. Conhecer uma cultura completamente diferente da nossa, com valores tão diferentes, e ali a gente percebe que as nossas verdades às vezes não são as verdades, né? E depois eu tive a oportunidade de ficar ali trabalhando um pouco como voluntário, né? E continuei recebendo o carinho das pessoas. Então o Nepal marcou demais a minha viagem. Acho que foi uma coisa que mudou minha vida duas vezes. Mudou a primeira vez quando eu fui para lá, e depois de uma barbaridade, de uma catástrofe dessas, como eles lidaram com isso foi uma grande lição. Foi uma grande lição para mim. E me fez bem também poder ajudar. Aí teve um outro momento inusitado da viagem, foi na Mauritânia. Na Mauritânia, um outro choque cultural. Eu tinha acabado de sair do hospital com um problema que foi a primeira vez que meu pescoço conturbou um pouco, e um militar me levou até o hospital. E quando o hospital não tinha energia, as casas também não tinham energia, eu cheguei na casa, os homens ficavam do lado de fora, enquanto as mulheres ficavam na parte de dentro. E eu percebi, embora a iluminação era precária, com lanternas de celular, eu percebi que as mulheres estavam se maquiando, inclusive as crianças. E num dado momento ele me puxou pela mão, me levou até a entrada da porta, chamou a irmã dele com inglês muito precário, com palavras, a gente comunicava por palavras, não eram nem frases, né? Ele falou lá: sister. Aí fez um sinal com a mão que caracterizava sexo, né? E ele me ofereceu a irmã dele para passar a noite lá, né? E quando eu neguei até, né? Ele falou: não tá contente com essa? Peraí, deixa eu chamar outra ali, né? Empurrou outra pra cá, tá? E na verdade isso nada mais é do que uma tentativa de prosperar de vida mesmo. É cultural isso. Eles tentam fazer com que os membros da família se tornem mais... ter uma condição de vida melhor. Essa é a grande verdade. Eles não foi por mal, não foi pra
Foi uma coisa que ele queria que desse certo para sempre, né? Então foi uma história que me marcou bastante também, um choque cultural bastante forte. Eu estava de passagem, né? Eu ia chegar num dia, vou embora no outro. E mesmo assim ele tentou a sorte com a irmã dele, eu não sei como é que eu posso definir isso na verdade. O meu roteiro no Egito, ele priorizou os lugares que eu já tinha conhecido, porque eu já tinha ido lá uma vez e me encantei com essa história do Egito, né? 5.000 anos de história, pirâmides, templos e tudo mais. E eu queria voltar para fazer mais ou menos o mesmo roteiro. Só que quando eu cheguei em Luxor, eu me estabeleci em Luxor, lá tem vários templos, que eu fiquei uns 4 ou 5 dias em Luxor, e aí a minha ideia era seguir o rio Nilo e chegar até o Cairo, pedalando. E no primeiro dia lá, eu me aprontei, tudo bonitinho e tal, cheguei bicicleta, só que tem muitos checkpoints. E esses checkpoints é justamente para tentar dificultar a ação dos terroristas. E o Egito em 90, nos anos 90 quando eu fui lá, era lotado de turistas, e agora estava completamente vazio, porque os turistas estão com medo. E eles acabaram com todos os serviços de turismo. Então não tem mais. Então eles ficam muito. Assim, eu era um turista para vários ambulantes, né? E a mesma coisa com a polícia. Quer dizer, eu me destoava na população, porque eu passava lá de bicicleta, né, até as vestimentas são diferentes, né? Então eu parei no primeiro checkpoint, o cara falou, não, você não pode ir. Pra onde você vai? Eu falei, vou pro Cairo. Ele falou, mas tá 1.000 e poucos quilômetros daqui. Eu falei, mas daí? Vou, expliquei a viagem e tal. Aí ele falou, não pode. Tem uma região aí no meio aí que é perigoso, do ataque terrorista, estão sequestrando turistas por aí, e é comum ainda, né? Algum sequestro, atentado contra turistas. Eu não me senti ameaçado nenhuma vez, para falar a verdade. A população super caridosa, mas o aporte militar daquele país não me deixou trafegar. Não tive dúvida. Ele me mandou de volta pro hotel, que eu tava lá no hotelzinho, uma pensãozinha. Aí no outro dia acordei cedinho, mesma coisa, né? Só que aí, ao invés de passar pelo checkpoint, eu peguei a rua de trás, atravessei o checkpoint e continuei na estrada. Só que eu não sabia que, nessa altura, que estava no começo da viagem, a cada 30 quilômetros tinha um checkpoint. Aí os caras me pegaram lá, me fizeram pedalar de volta, só que aí eles me escoltaram. E aí só me liberaram a hora que eles viram mesmo que o ônibus partiu e que a minha bicicleta tava lá dentro do porta-malas. Que foi o único jeito de voltar pro Cairo, era de ônibus, que eles não iam me deixar pedalar mesmo. Aí no caminho eu vi lá que a cada 30 quilômetros o ônibus para, os caras entram no ônibus, revistam tudo e tal. Bom, essa história também é engraçada, ou difícil, né? Porque eu queria muito pedalar no Nilo, queria muito, mas não deu. Bom, o acampamento nômade, eu tava chegando, eu tava no Marrocos, né? Já na última montanha para chegar no Saara. Então eu estava escalando uma última montanha, você sobe e depois você desce e já cai no areião do Saara, né? E é um lugar que chove muito, porque as nuvens chegam ali, né? Chove, por isso que é seco do outro lado, né? E já estava no fim do dia, estava frio, né? Tava frio já. E começou a chover. Começou a chover, eu estava com um amigo, com o Jorge, um espanhol, e não tivemos, o único lugar que tinha para se esconder, uma chuva pesada, o único lugar que tinha que esconder, deixar uma bicicleta na estrada e fomos para uma pontezinha lá, inclusive uma ponte que a enxurrada passa embaixo, né? E ficamos ali, né? Deu 2 minutos, chegou um senhor, sem falar inglês, nada, com aquela vestimenta característica, né? Acendeu o cigarrinho dele lá, ficou pitando, a gente tentando conversar, só que não dava. Mas aí 2 minutos depois chega o filho dele, um pouco mais desinibido, com algumas palavras em inglês. Deu 5 minutos de conversa, ele convidou a gente para passar a noite nesse acampamento nômade. E a gente nem sabia o que esperar, né? Poxa, mas ó, a gente chegou, o acampamento nômade, todo mundo dorme no chão, então a gente colocou lá um do lado do outro nossos colchões. E a gente estava meio com fome, não sabia o que ia acontecer, mas em 5 minutos eles se organizaram. Primeiro que eles trouxeram um leite fresquinho lá de cabra pra gente tomar, e depois eles trouxeram um carneirinho recém-nascido
e cozinharam ali pra gente. Então, naquele modo meio sujo, meio estranho, né? Porque os mosquitos também compartilhando ali o alimento, mas a cocção é de longo prazo, né? Então eu sabia que não ia ter problema, né? Porque ficar lá cozinhando durante um tempo, né? Só que a carne ficou uma delícia e nossa, foi uma experiência muito bacana, porque infelizmente nesses contatos você perde muito porque não tem o diálogo, né? Então, é, se você fala o idioma, você recebe muito mais informação, né? Então fica mais rico um pouco, né? Então só pelo gesto de como ele serviu a comida pra gente, né? Das coisas que ele é, é, ou do gesto, ou do sorriso, ou do movimento corporal às vezes, né? Ele nos deixaram super à vontade. Esse que é um grande, foi uma experiência incrível, porque quando você não tem um idioma, é o sentimento que começa a prevalecer, né? Bom, para mim a Mongólia também era uma surpresa, né? Eu já tinha visto algumas coisas da Mongólia, mas pedalar na Mongólia era uma surpresa geral, porque primeiro que você não consegue nem pesquisar muito sobre a Mongólia, né? Porque nunca conheci ninguém que tinha pedalado na Mongólia para perguntar ou nada. E começou bem, porque na Mongólia eu cheguei na capital, em Ulaanbaatar, e já fui logo de cara sendo hospedado por uma família tradicional. Então, eles ficam lá numa casa que chama yurts, né, que parece aquela lona de circo, um cômodo só. E aquilo começou a já virar um choque cultural, porque eu cheguei lá, o pai já ordenou que as duas crianças meninas fossem lá buscar água, porque não tem água encanada lá nos bairros mais afastados. Foram lá buscar água, tudo bem. Pô, quando eu vejo elas voltando com uma carriola, um puta tonelzão de água, e aí eu vim descobrir que são as mulheres que têm que buscar água mesmo, porque os homens têm que levar o animal lá para pastar. Então eles dividem a tarefa. Mas umas criancinhas magrinhas carregando aquele baita. Quer dizer, já foi um choque cultural. Bom, aí então, essas mesmas meninas que foram buscar água no outro dia, no dia anterior, no dia seguinte ia começar a escola delas. E claro que a mais velha cede roupa para a mais nova e assim vai, né? E eles falando no idioma deles sem eu entender, eu percebi que o jeans que ela queria usar estava muito grande para ela, não parava. E ela saiu ali procurando uma solução para apertar a calça dela. Inevitavelmente eu fiz a minha relação aqui com o Brasil, né? Porque minha filha tinha a mesma idade, né? E a menina não achava uma solução, a mãe dela falava para ela se virar, a irmã dela falando que não podia ajudar. Aí de repente ela achou um barbantinho daqueles que a gente amarra presente. Ela achou um pedaço. Ela tentou passar nos fios lá na calça e não chegou. Ela amarrou no dedo aquele pedacinho de barbante, foi pondo na mão e saiu procurando mais. Ela achou um outro pedaço. Ela uniu os dois barbantes. Ela passou na calça. Ela amarrou a calcinha dela, o jeans dela. E quando ela vira para mim, quando ela achou a solução, ela me vira com um sorriso. Que ela fala: nossa, agora eu posso ir para a escola. Agora eu posso ir para a escola com um pedacinho de barbante, né? Eu não sei, não é uma realidade que a gente vê todo dia isso aqui no Brasil, né? Pelo menos a minha, né? Não é uma coisa que foi uma lição para mim também, porque eu não ia ficar contente imaginando com, sei lá, 10 anos, 9 anos tinha menininha, e sair com uma felicidade dessa, talvez um pouco mais, 11 ou 12, eu não sei, mas nossa, isso foi marcante também, ver a hora que precisa tem que achar a solução de um problema, né? E depois eu saí para viajar na Mongólia. Eu não cruzei a Mongólia, eu fiz um círculo na Mongólia, porque o visto para brasileiro lá era só de um mês. Não dá, a Mongólia é enorme, né? A Mongólia é enorme e os desafios começam até pelo tamanho dela, porque ela tem a mesma densidade populacional, a Mongólia tem a mesma densidade populacional do que a Amazônia.
é 0,2 pessoas por quilômetros quadrados, né? E metade vive na capital. Então, a hora que você está naquele mundão de meu Deus, você não tem pessoas, né? Então, eles são nômades. E a característica do nômades, como todo mundo sabe, é sair de um ponto para outro. E isso forma milhares de estradas. E não tem GPS que dá jeito. Então, você está por uma estrada, de repente essa estrada se bifurca em dois, às vezes se bifurca em três. Por quê? Porque a estrada ficou ruim aqui, eles arrumam uma outra rota, porque o terreno permite também, ele não tem muito buraco lá, então é um terreno bem gentil, né? Não tem aquelas coisas abruptas, é um terreno assim, então eles saem daqui, vão para lá. E aí a estrada nacional, por exemplo, uma estrada nacional, ela não é uma estrada, é um caminho. Então eu estou viajando pela estrada nacional da Mongólia e não é uma estrada, é um caminho. Aí de vez em quando passa um caminhão lá, passa um carro, né? E depois, a hora que o dia está acabando, e outra coisa também, e como o relevo, a Mongólia é um planalto, alto, gelado, né? E nesse planalto você tem que cruzar as montanhas. Então eu gosto de viajar fazendo pesquisa sobre tempo, clima. Só que você pesquisa aqui, aí basta você cruzar um passo que muda completamente lá, inclusive a direção do vento. Muitas vezes eu cruzava um passo e dava de cara com a neve. A neve me pegava de cheio. Aí lá longe você vê uma casinha branca, você fala, tem que ir lá. Aí você pedala, às vezes chega até a empurrar, porque não tem estrada, né? Chega até a empurrar, chega lá, você é bem-vindo, eles te acolhem dentro de casa também, te oferecem às vezes o que não tem, né? Então foi uma experiência bacana. Super difícil porque não tem água, é praticamente um deserto, não tem água, então tem que carregar muita água, porque não é como nos outros desertos que passam pessoas toda hora, lá não. Lá o caminho que eu escolhi lá passava 1, 2 pessoas por dia. Então tem que ser bem carregado. Muita trepidação, porque a estrada é ruim, né? Então talvez tenha sido a menor média de distância que eu tenha feito em todos os países. Mas o cenário é lindo, né? Cada vez que... É assim, né? Você sofre, né? Subindo. E quem pedala sabe, né? Quem viaja de bicicleta sabe. A hora que você chega lá no topo, que você... É bacana porque desse lado aqui você vê uma coisa completamente diferente do que você vê do outro lado. Porque lá do outro lado tá nevando e aqui não tá. Do outro lado tá chovendo e aqui tá nevando. Aqui tá sol e lá tá chovendo. Então foi emocionante a Mongólia, assim, eu gosto muito. E tive a oportunidade de conhecer algumas coisas que eu acho que no meio convencional, viajar um turista convencional não teria essa oportunidade, né? Das pessoas te colocar para dentro de casa e te oferecer uma cabeça de cordeiro assada. Ou numa outra oportunidade, pela trepidação e muito pesado por causa da água, quebrou um parafuso de fixação do bagageiro com a bicicleta. E ele ficou lá dentro, não dava para tirar. Ele quebrou a cabeça e ficou lá dentro, não dava para tirar. Sem falar o idioma, sem o alfabeto diferente, não dá nem para você escrever lá para traduzir, né? Não tem jeito. Então, a mobilização das pessoas para resolver esse problema também foi comovente, foi muito legal. Sai daqui, vai para lá, põe a bicicleta no caminhão, leva no soldador, tenta soldar um parafuso para tirar o outro parafuso que está lá dentro. Quer dizer, eu estava num vilarejo, você vê o vilarejo se unindo ali para contornar um problema de quem está chegando agora, né? De um cara do outro lado do mundo, assim. É por isso que eu sempre falo que quanto mais tempo fico na estrada, mais eu tenho certeza que as pessoas e o mundo é bom. Então, isso acaba motivando a gente a seguir em frente também. Tudo que é novo envelhece, né? E as coisas já estão acontecendo isso agora com a bicicleta. Não só com a bicicleta, como com os meus equipamentos também. Aliás, só puxando um gancho aqui, esse foi uma das coisas que me
uma das coisas que me remeteram a descartar a África, porque eu já estava muito perto de fazer 4 anos para conseguir seguir na África, mas eu já estava com um problema com a minha barraca. Eu perdi uma haste lá, quebrei uma haste, errei lá, bateu um vento, ela quebrou. O descanso da bicicleta quebrou, o pezinho da bicicleta, né, quebrou. Tudo vai quebrando. As conexões que fecham o alforje, os clipezinhos do alforje quebrou. Câmera fotográfica quebrou. O cara que está em cima da bike está quebrando. Depois de 4 anos, né, tive um problema. Quer dizer, assim, as coisas, às vezes você vai abrir os sacos estanque, eles não são mais impermeáveis, né? As coisas vão ressecando, vão quebrando. Meu freio, que nunca tinha dado problema, quebrou uma peça de conexão, não foi nem do sistema, foi uma peça que conecta. Bom, enfim, bastante coisa vai quebrando. Mas é assim, ó, as peças importantes eu dou manutenção. Então assim, eu troco corrente, eu troco cassete, vai chegando a vida deles, vida útil deles, vou monitorando, né? Cada, sei lá, 4.500, 5.500 km eu troco uma corrente, cada 3 correntes troca o conjunto, as catracas, como chama? Né? A relação, aí cada 2 ou 3 relações troca a coroa, né? Faço manutenção nos cabos de aço, manutenção em freio. Então essas coisas assim é difícil me pegar de surpresa, né? Mas a pecinha que conecta o GPS no guidão, depois de um tempo, pum, quebra, né? A capinha que cobre o alforje, estraga. Então assim, tudo tem sua vida útil. Eu detesto que as coisas quebram, mas elas quebram. Lá na Índia eu tive um acidente que me resultou em 17 dias lá de repouso. Tem até aqui uma lembrancinha desse acidente. E me incomodou. Claro que eu não me recuperei como eu deveria ter recuperado e continuei a viagem. E isso começou a me incomodar de vez em quando. E na hora de colocar a mão lá no guidão, às vezes eu me protegia um pouco, né? Bom, essa proteção já me tirou da posição ideal da bicicleta. E depois de um tempo, associado a uma outra lesão que eu tinha na planta do pé, né, eu tive que ajustar mais ainda a bicicleta, porque eu tava com o pé fazendo a pressão no pedal exatamente num ponto de lesão. O que eu fiz? Eu abaixei o banco. Quando eu abaixei o banco, meu pé foi para frente e eu resolvi o problema do contato da lesão. Só que eu saí da minha postura. E no Saara, já vinha há algum tempo pedalando fora da minha postura. E no Saara, eu dormi mal um dia no Saara e acordei com um torcicolo muito, muito forte. E eu estava no Marrocos. Eu continuei até a Mauritânia, chegou uma hora que não deu. Aí eu tive que ir para o hospital, tomei uma infiltração para continuar, porque estava no meio do deserto, num país que é um dos mais pobres da África, que já é pobre, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, eu cheguei no hospital, não tinha energia no hospital. Quando volta, ninguém sabe. Então, quer dizer, eu saí, voltei no hospital sem energia. Aí mesmo assim o cara me deu uma injeção, eu consegui chegar na capital. Mas depois daquilo eu nunca mais consegui me recuperar, porque eu fiquei um tempo sem saber o que era, achando que o problema era no ombro, porque as dores vinham no ombro, mas na verdade, quando eu consegui investigar já aqui nos Estados Unidos, foi detectado a síndrome, o nome é feio, a síndrome do desfiladeiro torácico, que é basicamente, o músculo entende que ele está relaxado, mas ele não está, então ele fica no estado de tensão permanente. Então ele entende que está relaxado, mas não está. Então os nervos começam a ser pinçados. E aí a dor começa a dar, uma hora dói no pescoço, uma hora dor no ombro, outra hora a dor é no meio do tríceps aqui, no meio do braço, outra hora a dor era aqui embaixo no antebraço. Quer dizer, quando eu consegui também diagnosticar as lesões, eu já sabendo o que tinha que fazer, eu consegui dar sequência.
mas eu já faz um mês que eu estou no Brasil e ainda não estou 100% recuperado. Por quê? Porque leva tempo, o tratamento leva tempo. Precisa descansar, mas vai descansar como? Se a postura é a mesma durante horas e horas, né? Então é um problema que eu estou tentando administrar da melhor maneira possível. Estou voltando agora para o pedal, né? Mas não, vou ter que continuar essa recuperação no caminho. Bom, esse foi um momento super marcante, porque eu reconectei os dois lados da família depois de 106 anos. Meu bisavô tinha um irmão que ficou no Líbano. Ele veio corrido aqui da guerra, e aí o irmão dele ficou. E não teve mais contato um com o outro, né? E eu fui ao Líbano justamente com essa intenção, né? De tentar achar alguém lá do mesmo sobrenome. Eu só sabia o nome da cidade e os nomes dos meus bisavós, né? E foi engraçado porque você chega no Líbano, no Livro do Mar, e essa cidade fica lá no alto. E eu cheguei lá embaixo de chuva, com as bicicletas toda carregada, né? Capacete. E primeiro fui na igreja, porque era o único lugar que eu encontrei gente também, na cidadezinha lá chovendo. E o padre falou assim, ó, vai lá, conversa com o prefeito então da cidade. E o prefeito falava um pouquinho de inglês, a gente se acertou lá. Ele trouxe o livro, um livro registro de todo mundo que migrou do Líbano. E lá a gente encontrou então os meus bisavós. E ali foi fácil, porque o sobrenome era o mesmo. Eles falaram, bom, esse aqui mora ali já há muito tempo, né? Então eu fui para lá. E aí foi uma alegria, né? Porque quando as informações, né? Eu sabia o nome, aí tinha um irmão que chamava fulano, e foi uma festa, né? E foi emocionante, porque eu passei um final de semana lá com eles, e é muito semelhante até aqui no Brasil com a minha família, porque adoram receber e prepararam um banquete com comida de tudo quanto é tipo e tal. Muitos até parecidos do que a gente faz em casa, né? E aí tem um fato engraçado, talvez por ser libanês, de a anfitriã lá, a anciã, né, a mais velha da família, sem falar o inglês, ela pediu para um rapaz lá me falar o seguinte, falou, olha, a gente não tem mais terra aqui não, viu? A gente não tem mais nada aqui. Acharam que eu tivesse ido para lá para buscar a minha parte, né? Santa Maria Madalena, no 10º Encontro Nacional de Cicloturismo, e na verdade foi a primeira vez que eu tive contato com o mundo de cicloturismo, embora eu já tivesse feito uma viagem de bicicleta, né? Mas isso foi uma escolha pessoal minha. Eu falei, não vou pesquisar nada, vou por mim mesmo. Poxa, e depois, aquele encontro foi uma grande surpresa, né? E depois eu fui em todos os outros, né? Já nem sei que número que tá, e também já não sei mais quanto que eu perdi. E só perdi aqueles que eu tô na estrada, né? Mas é uma alegria participar desses eventos. Bom, primeiro que as pessoas que, como eu, vão lá para se divertir, para aprender, né? Acaba virando uma família, né? E esses encontros afloram muito o seu lado emocional, né? Porque a cada ano você... eu acho assim, né? Quando as coisas tem alguma coisa em comum, quando a gente já tem alguma coisa em comum, fica mais fácil de você se relacionar com as pessoas. E quando, além disso, tem um carinho envolvendo tudo isso, fica muito gostoso. Eu me lembro assim que na segunda e na terceira vez que eu fui, a ansiedade para rever as pessoas lá já tomava conta de mim assim uma semana antes. Eu falei, puta, vai chegar. Aliás, quando eu fazia inscrição, né? Falei, vou fazer inscrição rapidinho aqui, vagas limitadas que ninguém quer perder, né? Então é muito bacana isso.
Na verdade é um lugar que, como também a comunidade por ser pequena ajuda bastante, né? E aí eu queria convidar as pessoas para irem também nesses eventos e vamos deixar a comunidade cada vez maior. E também eu nunca perco uma oportunidade de agradecer vocês do Clube de Cicloturismo do Brasil que ficam aí atrás das câmeras, né? Que deixam tudo pronto sempre, né? Na verdade, é uma batalha grande, um puta de um trabalho voluntário lindo que vocês fazem. E eu tenho orgulho e satisfação de poder ajudar como eu posso e de falar toda vez que eu sou convidado ou que eu tenho uma oportunidade. Então, a todos os membros do clube, eu sempre deixo meu abraço e meu agradecimento. Gosto demais. Difícil falar com vocês aqui. Essas perguntas tinham que ser depois, quando vocês não estivessem aqui. Ah, mas vocês sabem disso também, né? Eu tenho uma admiração tremenda por vocês e de novo, né? Toda vez que eu for convidado para falar um pouquinho, eu vou. E se eu não for, eu vou lá para escutar também. É legal. Bom, agora eu volto para os Estados Unidos, eu resgato lá minha bicicleta, que já tá tudo certinho lá para eu voltar. E a ideia é cruzar Centro-América, América Central, né? Honestamente ainda não escolhi os países, vai depender muito da época do ano que eu vou passar também. Mas descer para a América do Sul, tentar voltar mais ou menos pelo lado do Pacífico até um determinado ponto para cair para o Brasil, né? A ideia mesmo era descer até a Terra do Fogo para voltar pelo Atlântico, descer pelo Pacífico e voltar pelo Atlântico, mais ou menos, né? Ou de um lado da cordilheira e do outro, não sei como que é melhor falar. E terminar esse projeto em mais ou menos 2 anos e meio, por aí. Essa é a ideia. Mas como eu disse, as coisas podem mudar, né? Vai fazer o quê? Vamos ver, na verdade, não, se tiver saúde, né? Se tiver saúde e um fôlego financeiro, né? Porque depois de tanto tempo sem trabalhar, as reservas vão se esgotando, né? Então, tentar terminar esse projeto. E aí, então, eu queria convidar a todos, né, a me acompanhar aí nas redes sociais, no aureliomagalhães.com.br, no meu blog, no atmagalhães.wordpress.com. E a grande novidade é que toda quinta-feira, no meu canal do YouTube, você pode acompanhar minha viagem semanalmente. Então, só clicar lá no botãozinho de seguir e vai ser um prazer tê-lo na garupa. Vamos juntos, da China para casa, bye bye.